Urbanização. Quando pensamos em urbanização, logo pensamos em cidade. A cidade guarda toda a complexidade e contradição do aspecto urbano. Ao observar a paisagem de uma grande cidade, vemos construções, painéis envidraçados e um movimento de pessoas e veículos pelas ruas, os quais refletem apenas parte do que ela reserva em seu interior. As primeiras cidades surgiram, provavelmente, há cerca de 3.500 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, nas planícies fluviais drenadas pelos rios Tigre e Eufrates, que corresponde ao atual Iraque. Depois apareceram no Vale do Rio Nilo, na África, e também no Vale dos Rios Indo, na Índia, e Rio Amarelo, na China. A localização dessas cidades, nas proximidades dos grandes rios, tem uma explicação de ordem geográfica natural. Essas cidades surgiram em regiões com predomínio de climas semiáridos, daí a necessidade de se fixarem perto dos rios para repartir a água, repartir os escassos pastos e proceder ao aproveitamento das planícies inundáveis, ricas em humus e propícias ao desenvolvimento da agricultura. Além da localização geográfica, as cidades mais antigas tinham algumas características em comum. Eram governadas por reis que também desempenhavam o papel de chefes religiosos. Apresentavam uma nítida diferenciação entre as tarefas comunitárias, por exemplo, entre sacerdotes, artesãos, ferreiros, agricultores, pastores e escravos, e possuíam uma clara segregação em seu espaço interno, pois os grandes templos ficavam na parte central. Durante milênios, aliás, o campo existiu sem as cidades e elas, mesmo quando surgiram, não continuariam existindo sem o campo. A economia feudal e o retrocesso urbano. No século X e já na Idade Média, com a expansão do feudalismo, as cidades europeias passaram por um longo período de retrocesso e decadência. Como sabemos, o modo de produção feudal se baseava quase apenas na atividade agrícola, sustentada nos latifúndios e na servidão. Com isso, a economia voltou-se para o interior dos feudos. Quase tudo de que se precisava, alimentos, roupas, utensílios, ferramentas, etc., era produzido e também consumido nos limites dos feudos e nos seus arredores. Essa economia autossuficiente, intrafeudal, sem mercados externos, restringiu muito as atividades comerciais, diminuindo a importância econômica e política até então exercida pelas cidades. O comércio e o ressurgimento das cidades. O ressurgimento do comércio mercantil, ocorrido no continente europeu por volta do século XI, levou também ao renascimento das cidades medievais, que aos poucos reconquistaram suas funções econômicas. Com a reativação do comércio, cresceu também a produção artesanal, o que deu aos trabalhadores artesãos a possibilidade de deixar as atividades do campo e sobreviver do seu próprio ofício. O excedente do que era produzido, por sua vez, passou a ser comercializado por uma nova e crescente classe social urbana, a burguesia, composta de mercadores e comerciantes. Nos lugares de maior circulação, como cruzamentos de estradas, embocaduras de rios, rotas ou caminhos já existentes, o comércio se expandiu com maior rapidez, formando aglomerados que mais tarde se transformaram em cidades. Uma malha relativamente densa de cidades se formou na parte central e ocidental do continente europeu, algumas delas contando com dezenas de milhares de habitantes, número expressivo para aquela época, como podemos observar aí na imagem. A ascensão da burguesia comercial e o ressurgimento da vida urbana geraram excedentes monetários e uma acumulação primitiva do capital, que séculos mais tarde levaram à desestruturação do modo de produção feudal e à sua ruptura para o capitalismo, que iria expandir o comércio na Europa e no mundo conhecido da época, implicando também numa importância maior das cidades e no crescimento das mesmas. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo. Onde surgiram as primeiras cidades?